Bem-vindas, bem-vindes a mais uma edição do projeto do Cine DDHH, Direitos Humanos das Mulheres e Suas Interseccionalidades. É um projeto que é coordenado por mim, Aline Bonetti, sou professora do Departamento de Antropologia da UFSC e vice-líder do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades, o NIGS. A sessão de hoje é super importante e significativa porque é alusiva a duas datas que marcam o mês de novembro, né? O Dia da Consciência Negra e o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Violência contra Mulheres e Meninas, né? Que se marca no dia 20 de novembro e dia 25 de novembro, né? Os filmes indicados para a sessão de hoje, né, são O Dia de Jerusa, uma produção de 2014, que é dirigido por uma mulher negra, Viviane Ferreira, e traz uma narrativa sensível e emocionante sobre as relações entre os marcadores da diferença, né, o gênero, raça, geração e classe. E também o filme Cabela, que é uma reindicação. Na verdade, ele foi já foco, né, de indicação do nosso Cine em julho. E ele volta, né, para reforçar esse mês de novembro, né? O filme Cabela, de 2015, foi dirigido pela Yasmin Tainá, uma jovem cineasta negra também, que aborda de maneira emocionante os processos de ser e tornar-se mulher negra, né? Utilizando como recurso metafórico a relação das protagonistas do filme com seus cabelos. Enfim, como convidadas de hoje para as reflexões sobre os filmes, né, a gente conta com duas super pesquisadoras do NIGS, a Tatiane Cerqueira, baiana, analista em políticas públicas de gênero e diversidade da UFBA, mestre em antropologia social pela UFSC e doutoranda pelo mesmo programa. A Tatiane pesquisa sobre as experiências diaspóricas de nordestinos na região da Grande Florianópolis, Santa Catarina. E a outra super pesquisadora é a Francine Costa, mulher negra com formação nas áreas de História e Ciências Sociais, mestre em ensino de História e doutoranda no doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas, também da UFSC. Ela é filiada à Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras e Negros, a ABPN, e Associação de Educadores Negras e Negras de Santa Catarina. Ela pesquisa sobre narrativas de mulheres negras que compuseram a Pastoral do Negro em Joinville. Então, muito grata, Francine e Tatiane, por virem conversar com a gente e nos trazerem reflexões super importantes sobre esse mês de novembro, tá bom? Eu passo a palavra a vocês. Boa tarde a todos, todas que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar no futuro no canal do NIGS. Eu vou começar aqui partilhando a tela. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, para participar desse debate. Acho que eu adorei assistir esses dois filmes, O Dia de Jerusa e Cabela, e acho que vai ser uma tarde assim de diálogos muito importantes, interessantes, e de partilha também, né? Tati, você quer dar boas-vindas, falar alguma coisa, ou eu sigo falando? Sim, boa tarde a todas as pessoas. Como a Aline falou, me chamo Tatiane Cerqueira. Estou bem feliz, né, de estar aqui hoje com vocês, só um pouquinho cansada, final de semestre. Eu acho os dois filmes muito importantes, eu não conhecia o Cabela. O Dia de Jerusa eu já tinha assistido, e são filmes muito importantes, né, para a gente debater a respeito das questões das relações raciais, mas, sobretudo, né, pensar em uma possibilidade de transformação e mudança para que todas as mulheres possam usar seus cabelos sem serem incomodadas. Então, vamos seguindo. Muito obrigada, Tati. Acho que vai ser uma tarde muito importante para falar das experiências das mulheres negras, né? Vamos lá. Bom, a Aline já começou a falar, né, sobre o Dia de Jerusa,
que é um filme de 20 minutos, um curta-metragem, né, de 2014. Essa que vocês veem na tela em destaque, a imagem, é a capa de divulgação, onde tem em destaque, né, o sorriso de Jerusa. A direção é de Viviane Ferreira. Importante lembrar que essa produção foi feita com financiamento público, e que o financiamento público é muito importante para garantir o subsídio mesmo de muitas produções que são voltadas para questões negras, questões étnico-raciais. E algo também que é muito importante nessa produção é que é uma equipe toda formada por pessoas negras. E, assim, o meu objetivo aqui nesse começo de diálogo não é falar todas as narrativas possíveis, assim, que eu consegui pensar assistindo esse filme, até porque ele tem muitas camadas, e eu assisti 2 vezes seguidas, e cada vez que eu assisti eu percebi coisas diferentes, e pensei em conduzir essa narrativa de forma diferente. E como a gente está aí no mês de novembro, e dia 20 de novembro foi o dia da consciência negra, eu acho que uma parte, assim, de celebrar aqui nesse momento, esse dia, seria fazer conexões mesmo a partir desses filmes. E de primeiro momento, assim, a primeira conexão que eu acho que é bem interessante e legal de trazer aqui para o debate é a protagonista de Jerusa, a Léa Garcia, que está aí em destaque na tela. O elenco, né, como eu disse, que é todo composto por pessoas negras, tem aí a Léa Garcia, que é uma mulher negra muito poderosa e com uma longa carreira, tanto no teatro, quanto na TV, quanto no cinema. Aí ela já tem 87 anos. E uma coisa, assim, que é muito interessante de falar, quando a gente fala, inclusive, sobre a consciência negra e sobre as várias pessoas negras que compuseram e compõem o movimento negro, eu acho que é bem legal falar do Abdias do Nascimento. A Léa Garcia, ela trabalhou junto com a Abdias do Nascimento, e ela foi integrante do Teatro Experimental do Negro, que é um movimento que é muito importante dentro das produções da população negra, principalmente pelas ações que o Teatro Experimental do Negro fazia, porque o teatro experimental, ele não só era um lugar de teatro para os negros, ele foi muito potente na politização e, inclusive, na educação. No período noturno, por exemplo, no Teatro Experimental do Negro, se tinha atividades educativas, de letramento, tinha a EJA, onde muitas pessoas negras aprenderam a ler e escrever, e inclusive a atuar dentro desse espaço. E o movimento negro é cheio desses espaços por todo o Brasil, por toda a América Latina, que a gente chama, né, de espaços de resistência. E dentre as muitas produções que a Léa Garcia participou aí ao longo da vida dela, eu tenho aproveitar e já fazer uma outra conexão, fazer uma outra indicação de filme que vale a pena assistir, As Filhas do Vento, que é uma produção do Joel Zito Araújo. Eu poderia trazer aqui várias outras obras que Léa atuou, mas eu escolhi trazer essa produção porque ela também é protagonizada por muitas mulheres negras e é dirigida pelo Joel Zito, que é muito conhecido e muito famoso também no movimento negro e pelas muitas obras que ele já produziu. E se alguém aí tiver vontade de conhecer um pouco mais sobre a Léa Garcia, sobre a grande produção que ela tem, eu coloquei ali embaixo, a gente pode colocar também no canal do Nix na descrição do vídeo, esse link da IP Afro, que é também financiado por um órgão público, que tem várias personalidades negras, e entre elas está ali a Léa Garcia. Então a gente coloca ali na descrição para quem tiver interesse e também navegar para conhecer outras personalidades negras que estão ali no IP Afro. Seguindo, né? Como eu disse, meu objetivo não é dar conta de todas, de fazer um monte de conexão e esgotar o filme, sim, fazer um diálogo e ouvir também para poder conversar. Algumas conexões eu vou fazer. Então, eu vou começar aí da primeira cena. A primeira cena, ela começa ali na Rua da Abolição,
e a própria, inclusive, a produtora do filme, ela fala sobre a escolha dessa rua da abolição no bairro, lá na região da Bexiga, em São Paulo, ser uma escolha mesmo, porque é uma região muito importante na história negra ali em São Paulo. Então, a gente tem ali uma foto do lado direito de como é o cenário ali na Rua da Abolição. E, assim, nessa primeira cena, a gente consegue, na primeira cena, a gente vê vários corpos negros diversos, fazendo desde pessoas em situação de rua até a Jerusa, que está ali correndo com o carrinho dela, e a gente também vê o poeta que está ali declamando um trecho de Minha Mãe, de Luiz Gama. Luiz Gama também é uma personalidade negra muito importante na história do Brasil. Ele era um advogado negro, abolicionista, que tem uma produção literária muito grande. Inclusive, aqui no link abaixo, acho que a gente pode colocar na descrição também, tem um link para o Literafro, que também é um outro site que armazena produções feitas por pessoas negras, em que dá para ver o poema completo, porque é declamado ali nessa primeira cena o trecho mais próximo da hora que ele fala negra, cor da escravidão, que é um trecho assim muito bonito de ouvir e que é bem impactante quando a gente acompanha junto com as primeiras cenas que vão apresentando os corpos negros em movimento. E eu gostei muito dessa cena porque mostra narrativas diversas mesmo. Foge de uma coisa que é recorrente no cinema, de acompanhar assim, uma narrativa única das pessoas negras. Mostra pessoas diversas ocupando vários lugares sociais em movimento, e é uma cena muito linda. Aqui embaixo tem a imagem do ator, o personagem, né, que declama esse trecho do poema Minha Mãe, de Luiz Gama. E eu trouxe aqui também, em destaque, a parte que eu mais gosto desse poema, que é o começo, que inclusive não está no filme, que é a parte em que ele fala: minha mãe era muito bela, eu me lembro tanto dela, de tudo quanto era seu. Eu gosto muito desse trecho, que é a abertura do poema do Luiz Gama. Agora, falando sobre as narrativas desse filme, ele começa narrando os dias das duas protagonistas, né? A Jerusa e a Silvia. A Jerusa, ela é a aniversariante do dia. Ela tá ali comemorando, é o dia do seu aniversário de 77 anos. E a narrativa do começo do filme mostra o preparo dela para esse dia. Ela colocando a mesa para receber pessoas, ela fazendo bolo. E, assim, é muito lindo ver essa cena, porque a gente consegue conhecer muito da vida de Jerusa, consegue saber vários elementos da vida dela, como, por exemplo, uma certa melancolia, talvez um sentimento de solidão, mas também ela é uma pessoa muito doce, muito carinhosa, muito afetiva, e ela está ali se preparando para receber a família dela, para comemorar o aniversário de 77 anos. E aí a cena troca para a narrativa de Silvia, que é uma jovem mulher negra, que está ali acelerada, correndo, e ela chega no ambiente de trabalho atrasado, tanto que a primeira fala é ela falando bom dia para as pessoas do trabalho dela, e a resposta que ela ouve é boa tarde. E ali a gente entende que ela está naquela correria porque ela está chegando atrasada. E por esse motivo, aquele ambiente de trabalho dela é um lugar hostil, um lugar em que ela visivelmente não está se sentindo bem, e que provavelmente é um lugar que não faz muito bem para ela. E ali, como ela chegou atrasada e ela é uma avaliadora de uma... Ai, Aline, inclusive, se eu estiver extrapolando o tempo, tu me avisa. Aí ela tá ali, né, nesse ambiente de trabalho. A gente descobre que ela faz, ela é uma pessoa que
trabalha para uma marca de sabão em pó e está avaliando os usos desse produto. E ela é designada, como ela chegou por último, para um lugar que ali no escritório as pessoas não gostam muito de circular. E aí a cena seguinte é ela indo ali para a região do Bexiga, ali para a Rua da Abolição, que é onde começa a cena. Primeiro ela vai passar por outros lugares, né? Não vou me ater muito nessa parte, mas o que nos interessa, assim, eu acho que o que vale mais a pena conversar aqui no nosso debate é o momento em que ocorre o encontro entre a vida dessas duas mulheres. A Jerusa, uma senhora de 77 anos, e a Silvia, uma jovem trabalhadora que está ali na correria da vida, fazendo as suas tarefas de trabalho. E a Silvia, ela vai bater ali na porta da Jerusa, e a Jerusa não sabe quem é que tá chegando, né, logicamente. Ela provavelmente acha que é a família dela, então ela vem cheia de carinho. Deixa eu só esperar essa moto passar aqui perto da minha casa. Nossa, pronto, passou. E a Jerusa, ela vem cheia de carinho, cheia de amor e abre a porta, e quem tá ali é a Silvia, que fala, olha, eu não quero ocupar muito do seu tempo, só uns 15 minutos, mas eu posso entrevistar a senhora, e aí ela faz a proposta, a Jerusa convida ela para entrar, e aí que eu acho que a gente vai conversar mais sobre as narrativas desse filme, né, que é o encontro delas. E aí, assim, eu deixo uma primeira pergunta para o nosso debate, que é quais narrativas vocês perceberam assistir o filme? Porque muitas narrativas vão estar ali postas nesse encontro, muita coisa sai dali, muita coisa a gente percebe entre as muitas camadas desse filme. E aí que eu venho com vou fazer assim um pequeno recorte, né, entre as muitas narrativas, vou colocar alguns olhares que eu fiz, mas assim, não todos, né, vou deixar boa parte dessa discussão para a nossa discussão. Ali, a primeira coisa que eu percebi, né, foi a questão de que são mulheres negras de gerações diferentes, como bem disse a Aline já na nossa abertura. E uma pergunta que eu me fiz quando eu estava percebendo essa questão é quais os encontros e distanciamentos que existem entre essas duas mulheres, porque elas partilham a experiência de ser mulher negra, mas elas experienciaram a vida delas em momentos de tempo e espaço diferentes e, logicamente, elas têm vidas totalmente diferentes. E que encontros e distanciamentos a gente consegue perceber aí nesse momento? Um exemplo é que a Jerusa, ela vai falar muito, assim, toda vez que Silvia faz uma pergunta, Jerusa sempre responde com uma história. E essa história, ela é carregada de muita memória. E ela fala muito das ancestrais dela. E, inclusive, tem um trecho que ela fala, que eu gostei muito, que ela vai falar da bisavó dela, sobre a bisavó ser uma negra ladina. Porque, embora não fosse letrada, a bisavó dela, entre aspas, enganava os letrados. E isso me fez lembrar muito dos escritos de Lélia Gonzalez, porque Lélia Gonzalez fala muito disso, sobre os negros serem ladinos nesse sentido. Eu acho que é bem interessante trazer a Lélia Gonzalez aqui para a nossa conversa, até porque a gente está falando, né, de mulheres negras. E ali sobre Silvia e Jerusa, a Jerusa, como eu disse, é uma contadora de história. E a forma que ela dialoga com Silvia, ela carrega bastante objetividade nas perguntas dela, né? Porque ela tá ali com questionário e são perguntas com respostas rápidas, tanto que chega um momento que Jerusa pergunta, mas que tipo de questionário é esse, né? No caso, era um questionário socioeconômico que estava sendo feito. E aí eu tenho perguntas como renda, quantos filhos você tem, e a partir dessas perguntas e as respostas de Jerusa, a gente vai conhecendo a história dela, a história de vida dela. Fica sabendo que ela não teve uma relação muito boa com o companheiro de vida dela, o esposo, que era um sírio-libanês que se chamava de turco, que jogava bastante. Sabe que ela tem provavelmente 3 filhos e tem netos, e que eles não se veem tanto, mas que ela tem muitas memórias de infância aí com os filhos.
E nessa tensão de diálogo, um diálogo mais... Estou pensando aqui que palavra colocar no diálogo de Silvia, mas eu vou chamar mesmo de um diálogo de memória. É uma tensão que acontece entre esse tipo de diálogo e a objetividade das perguntas feitas por Silvia. E aí um ponto que eu gostaria de trazer assim como um olhar meu, que é a gente enquanto pesquisadora, quando a gente vai para o nosso campo e tenta dialogar com as pessoas com as nossas perguntas que vêm do nosso espaço acadêmico, e aí a gente se encontra com as narrativas que as pessoas querem contar para a gente, que é um ponto de tensão e que a gente pode trabalhar de diversas formas e que pode ser muito positiva. E que isso vai muito ao encontro da minha proposta de pesquisa que eu estou executando no momento, né? Vou fazer aqui, então, essa conexão enquanto pesquisadora e enquanto mulher negra. Eu tenho uma proposta de pesquisa no momento que é no doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC, que tem como objetivo narrativas de mulheres negras, conhecer, dialogar com narrativas de mulheres negras que compuseram a Pastoral do Negro em Joinville, aqui em Santa Catarina. E tem questões que eu trago, assim, por exemplo, com a minha pesquisa e esse filme que a gente assistiu para esse debate, que é a proposta de mulher negra em diálogo com outras mulheres, mesmo que com diferenças geracionais e lugares de ação que são diferentes, mas tem uma coisa em comum, que é algo que eu já venho falando aqui na minha narrativa, que são as experiências enquanto mulheres negras. Como que a gente faz para fazer esse diálogo? Para ouvir e conhecer as narrativas, ao invés de chegar com uma certa objetividade que causa tensionamentos e nem sempre são tensionamentos positivos. Eu acho que, por enquanto, assim, são essas questões, né? Eu trouxe muito mais perguntas do que falas, assim, de querer esmiuçar o filme, porque eu acho que na parte do debate a gente vai poder falar sobre as muitas narrativas que aparecem no filme, como, por exemplo, a solidão da mulher negra, que eu acho que é muito interessante da gente conversar. Agora eu vou fechar aqui esse slide, porque o próximo slide já é sobre Cabela, e vou me colocar à disposição para a gente conversar, e também para passar o momento, né, de fala, não sei se para a Aline ou para a Tati, mas enfim, encerro aqui esse meu primeiro momento de fala. Muito obrigada. Oh, muito obrigada, Francine. Foi muito, muito bacana as pontuações que tu fizeste sobre o... Opa, tô sem câmera. Sobre o filme, articulando com a tua pesquisa, enfim, muito legal. A minha sugestão é que a gente ouça as ponderações, as reflexões da Tati sobre o Cabela e que a gente faça um debate ao final dos dois filmes. Assim, eu fiz algumas anotações aqui que eu gostaria de conversar depois, enfim, né, que me fizeram pensar. Então, o que vocês acham desse encaminhamento? Eu acho perfeito, Aline. Francine, você poderia colocar aquele slide do Quebela, porque aí eu vou comentando minhas reflexões, eu fiz mais reflexões, e aí depois a gente pode falar mais no debate. Eu vou deixar a câmera desligada, porque a minha internet não está muito boa. E talvez melhore, não sei. Então, né, foi a primeira vez, né, que eu assisti esse filme, O Que é Bela. Eu fiquei muito emocionada, né, porque quem é mulher negra e assistir esse filme não tem como não se tocar. Né? Então, é um filme, é um curta-metragem, né, da Yasmin Tainá. Ela é estudante de comunicação social, acredito que pelo tempo já deve ter formado, e ela fez esse filme, né, por conta de um conto chamado Quebela, que ela tinha feito exatamente por conta das discriminações que
conta do cabelo, essas discriminações que geralmente nós, mulheres negras, acaba sofrendo, né, na escola, no ambiente de trabalho, né, na creche. E aí, então, ela fez esse filme, e esse filme, eu entendo, assim, que ele apresenta um ato de resistência contra as imposições dos padrões impostos, né, pela sociedade. E na parte, tem uma parte, eu não me lembro agora se é a primeira parte, em que as mulheres, elas estão se apresentando, dançando, tentando modificar, né, as suas cores, e aquela parte é muito tocante. Então, a gente percebe, né, que essa simbologia ela é tão dolorida e que ainda é muito presente no cotidiano de mulheres negras, né? E assim eu penso que uma sociedade que se estrutura através do racismo como a nossa, né? E essas partes iniciais do filme, ela me tocou bastante, né? Pensando nesse processo de embranquecimento e desembranquecimento. Então, assim, no decorrer do filme, as mulheres negras vivenciam uma descoberta, né, ancestral. Foi dessa forma que eu entendi, né, a partir da valorização, né, dos seus corpos negros, humano e humanizado. E esse movimento pode se reconhecendo, né, a beleza dos seus cabelos, do crespo, né, é um ato que a gente pode perceber e sentir aquela ancestralidade envolvida, né? Como eu disse, me tocou bastante. E assim, a gente percebe amor, percebe solidariedade dessas mulheres negras, né? É um ato de cuidado e de bem viver mesmo, como diz a Ângela Figueiredo, cortar o cabelo com os contos dos orixás, né, é também reconhecer a sua ancestralidade. E aí, pensando na questão, né, do direito das mulheres negras, o direito de usar o cabelo e seus corpos, como todas as mulheres não negras vivem em sociedade, a única diferença para as mulheres negras é que vão lutar diariamente para usar seus cabelos e seus corpos como são, originalmente. Porque elas só serão a todo momento questionada e desqualificada, né? Comparada, e por isso que eu entendo essa importância de a gente pensar, né, nos direitos humanos para as mulheres negras. Vida vidas negras importam, né? Por que vidas negras importam? Porque essas vidas elas estão sempre sendo menosprezadas, né, pela sociedade, né, pela branquitude. E por isso que a gente está sempre lutando por isso diariamente. Quando a gente diz vidas negras importam, não quer dizer que as outras vidas não importam. E isso parece que ainda não foi bastante esclarecido pela sociedade, né? E, enfim, é uma luta constante para quem tem a pele preta. E aí, eu pensando, né, nesse filme, tem uma dissertação, né, da antropóloga, né, cientista social, a Larice Gomes, ela é estudante aqui, doutoranda da UFSC, intitulada Posso tocar no seu cabelo? Entre o liso e o crespo, transição capilar, uma reconstrução identitária, conta narrativas de várias mulheres negras em diferentes estados do Brasil. E as narrativas de todas as mulheres têm travessias em comum, assim como a do filme, né? No filme tem uma pluralidade que é muito presente, né, nas mulheres negras. Nós, mulheres negras, somos diferentes, não somos iguais, como muitas vezes somos parada, né, pensando que pensei que fosse fulano, né? As pessoas têm
uma mania de achar que todas as pessoas negras são iguais ou que são parentes simplesmente porque são negras. Então, isso também é racismo, isso é também dolorido para uma pessoa negra ter que estar se afirmando diariamente. Então, aí eu penso, né, que hoje nós mulheres negras vivemos em uma luta constante para viver como somos. E é necessário uma emergência, né, das pautas raciais, para discutir, né, essa atuação antirracista de não negros. Eu ouço muito as pessoas falarem de antirracismo, né? E aí assistir um filme como esse, eu me toquei tanto, mas assisti a primeira e a segunda vez, pensando, né, no final que as meninas encerram o filme, finaliza com uma música, né, um canto africano, e como as pessoas não negras, ela acha os nossos cabelos hoje bonito, né? E elas sempre querem tocar, né? Isso é muito ofensivo, né, pra gente, porque os nossos cabelos são cabelos lindos e não é necessário tocar, porque a gente não fica tocando no cabelo de pessoas não negras, né? Eu acho que muitas vezes essa ideia de elogiar as pessoas, né? Hoje, porque está se falando um pouco mais sobre as questões raciais, sobre o direito da população negra, né? Isso acaba tem uma ideia de legal, entre aspas, mas não é tão legal, porque é uma violação, né? Como eu disse, a todo tempo a gente tem que como é doloroso esse processo, né? E no filme a gente percebe como dói o corpo, né? Essas mudanças, essa luta, né? De poder deixar o cabelo como ele realmente é, né? O corpo como ele realmente é. E aí eu penso muito, né? Nas crianças negras e isso me causa impacto, né? Pensando nessa sociedade brasileira que é racista, né? E aí a gente tem que pensar, né, em políticas públicas que combata realmente o racismo com eficácia, né? Em espaços domésticos, público, privado. E eu sempre acredito que o racismo ele é uma pauta que deveria ser tratada com urgência, né? Em primeira seria a primeira coisa a ser tratada para que esse país realmente melhorasse, né? Para além de classe, né, e gênero, o racismo, né, ele mata diariamente. E pensando nessas pautas urgentes, né, que devem ser tratadas em escola, as crianças negras estão sendo, como eu digo, Francine, você pode mostrar aquela foto da isso. Essa aí é a Malu. Malu, ela tem 3 aninhos, fez 3 anos esse ano, em setembro. Ela é filha de minha prima Nayara, que é uma estudante de direito de lá de Feira de Santana, na Bahia. E Malu, ela, vamos dizer, praticamente nasceu quase na faculdade, porque Nayara estava estudando. E aí, então, Malu é uma criança que gosta muito de ler e é uma criança muito amada, né, pela família, por todo mundo, né, e principalmente eu que estou aqui distante, eu fico amando esse entendimento, essa, sabe, ela cuida do cabelo dela, ela ama o cabelo dela, né, ela não tem essa ideia que existe um cabelo bom ou ruim, né, um cabelo bom ou ruim, o cabelo dela é lindo, é bom, né? Todo mundo da família acha lindo, é cuidado, é tratado, como vocês estão vendo aí, e ela sempre ganha presentinhos, livros, né? Falando, né, das questões
de valorização, né, da pessoa negra, né, enquanto ser humano, para que ela não cresça como muitas de nós, eu acredito, né, cresceu, né, e o que mais me preocupa na criação que Malu está tendo. Malu tem 3 anos, ainda não foi para a escola, ela já sabe escrever o nome dela, ela já sabe ler algumas palavras, e é quando ela for para a escola. Quando Malu for para a escola, eu acredito que tudo vai mudar, porque é na escola que a criança, infelizmente, sofre, né, as primeiras situações, né, de racismo pelos seus coleguinhas. E é por isso que eu penso que quando assistimos um filme como esse, a gente vai para além da arte, porque simplesmente assistir e achar que é arte, ai, como a população negra está fazendo coisas maravilhosas. Geralmente, né, essas duas cineastas são duas cineastas negras que fazem filmes com pessoas negras, pensando, né, exatamente no protagonismo, porque essas pessoas negras elas não estão na televisão, nos filmes, na mídia, como deveria. Então, é uma luta por espaço. E aí, então, né, eu penso muito que os pais, né, as mães, toda a família, né, toda a sociedade, e principalmente as escolas privadas, têm que trabalhar essa questão, né, de antirracismo que tanto falam, porque as crianças não negras pequenas, elas são muito cruéis. Elas são cruéis que dói, né? Eu peço até desculpa por estar falando isso, mas é porque eu tenho, né, várias amigas que têm filhos da idade de Malu ou maior, né? Tem um menino mesmo, Francisco, que ele tem um cabelo bem parecido com o da Malu, e esse menino, ele não quer ir mais para a escola, ele tem 6 anos, ele é de lá de Salvador, né, que é a cidade mais preta, né, fora do continente africano. E esse menino, ele foi detonado, né, a sua autoestima foi desumanizada por crianças não negras da idade dele, né, por conta do cabelo dele black, grande, lindo, e a escola não se preocupa em mudar, né? Eu penso que todas as vezes, como eu já falei, que quando a gente assistir esse filme, a gente deve refletir muito sobre isso. E eu acho que foram essas coisas que eu pensei, né, a primeiro momento, e eu acho que a gente pode deixar para o debate e agradecer vocês por me ouvir, né? Eu fico realmente muito emocionada, né? Porque os 2 filmes me tocam bastante, né? Quando a Francine estava falando, apresentando, eu fiquei pensando muito, né, nos espaços, né, que a gente luta para estar. Fiquei pensando na minha avó, que é uma mulher negra, né, e que muitas vezes pensando nessa questão da solidão da mulher negra, que depois a gente pode falar mais, e, sabe, tanta coisa que precisa ser melhorado, né? Eu gostaria mesmo que mais pessoas estivessem aqui para ouvir. É muito importante, né? E eu trago essas reflexões porque, pensando que eu estou num estado, né, em que a maioria das pessoas são brancas, e aí eu me lembro que eu estava assistindo um filme Bacurau ali eu esqueci o nome do teatro, que fica ali próximo da Beira-Mar. Eu estava assistindo o filme Bacurau e depois teve uma discussão, né, desse filme, um debate. E, assim, as pessoas, elas não conseguem refletir sobre as situações de discriminações, né, raciais, de xenofobia, não fazem
conexão, né, de importância ou de preocupação. E isso me preocupa muito, porque a gente percebe, né, que o tal, né, vidas negras importam, para muitas pessoas não importam, né, essas questões de discriminações, de xenofobia, muito presente, e, enfim, gostaria de ouvir vocês, e é isso, muito obrigada. Sem áudio, Aline. Pronto, abriu. Estava tentando abrir o microfone. Tati, muito obrigada pelas tuas reflexões. Adorei conhecer Malu, a história de Malu, enfim. E eu abro para o debate. Eu acho que vocês trouxeram questões super interessantes, importantes para a gente pensar. Em relação, fiquei lembrando quando Francine estava falando, né, mencionou o poema, né, do Luiz Gama, que estava sendo declamado na abertura do filme, enfim, e eu lembrei da relação da mãe dele, enfim, né, da Luísa Marim, que é uma figura importante, uma mulher importante, né, nas lutas abolicionistas, enfim, na Bahia, né, então é uma figura bem importante. E também me lembrei de um livro lindo, que é o livro mais lindo, assim, que eu li na minha vida, e acho que todo mundo deveria ler, esse que chama Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, né, que, enfim, é uma literatura histórica, né, mas tem muita coisa de ficção, mas que remete um pouco, né, a essa história da Luísa Marim, né, então eu recomendo fortemente a leitura, é um livro lindíssimo, né. Outra coisa que eu achei muito legal, seria legal da gente comentar também, refletir juntas, é sobre a ideia, né, da negra ladina, que a Jerusa menciona enfim, lá no filme Dia de Jerusa, né, em relação à sua avó. E como, enfim, essa lembrança, essa associação importante que a Francine fez em relação a Lélia Gonzalez, né, a reflexão que a Lélia nos faz, né, em relação à Méfrica ladina, a apropriação desse termo que, enfim, na língua portuguesa tem uma conotação negativa, né, enfim, da esperteza, de enganar, enfim, e de como ela resgata essa ideia e positiva no sentido de mostrar o quanto a ideia da manha, do jogo de cintura, que é própria da cultura da capoeira, da ginga, como isso é fundamental, foi fundamental e é fundamental para a resistência, né, para a reexistência da população negra, né? Enfim, eu acho que tem muitas coisas super interessantes, né? Toda essa questão que a Tatiane traz da ancestralidade, né? Desse resgate super importante, né? Dessa solidariedade, da ideia do comum, né? Da vida em comum própria, né? Das populações africanas, e como isso marca também a nossa, enfim, a nossa constituição cultural, né, e como isso precisa ser resgatado cada vez mais como um valor importante para transformar, né, as nossas formas, né, de sociedade, enfim, que estão cada vez mais individualistas e as relações esgarçadas, enfim, eu gostaria enfim, de ouvir também se outras pessoas quiserem comentar também, fazer questões, está aberto. Oi. É mais um comentário, na verdade. Eu gostei muito do nome que a Fran deu, Diálogos de Memória, assim. E eu acho que destaca bastante como é importante a fala dentro da cultura africana, né? Porque a gente
vê isso bastante no documentário do Dia de Jerusa, no curta, e no Cabela, naquela cena em que as meninas estão uma cuidando do cabelo da outra, que elas começam a cantar, né? Afro. Eu achei bastante interessante do nome deu. Mesmo. Tá bom, alguém gostaria de fazer algum outro comentário? Nayara falhou um pouco, acho que o sinal tá um pouco, tá falhando um pouco, então eu não sei se é o meu, mas eu ouvia algumas coisas meio falhadas. Talvez tu quisesse repetir a ideia. Sei bastante. Tá melhor? Agora tá melhor. Uhum. Eu não sei se é melhor. Não, acho que... Bom, tá. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Uhum. Não, é porque eu achei muito interessante o nome que a Francine deu, esse Diálogos de Memória, e eu acho que os dois curtas têm o quanto a fala é importante na cultura africana, né? Porque tem o Dia de Jerusa resgata bastante isso, né? Nas falas da Jerusa, e no Cabela, aquele momento em que as garotas estão uma cuidando do cabelo da outra, em que elas também fazem um resgate histórico. Sim. Então, acho que legal. Acho que era mais isso. Tá bom. Grata pela contribuição. A Zâmbia está inscrita. Gostaria de falar, por favor, fique à vontade. Oi, sou Zâmbia. Eu acho que o meu comentário ele tem relação com isso que foi falado agora, que é o elemento para mim que mais marca nas duas narrativas, porque a minha formação é em história, né? É essa relação entre passado e presente, né? E daí eu gostaria de fazer uma provocação de que as duas produções são produções brasileiras, né? Então acho que essa elaboração cultural ela não é só africana, ela é sobre o Brasil também, só que em certa medida a nossa historiografia, nosso cinema são cinemas que reproduzem as relações de poder, né? Então acabam sendo cinemas brancos, narrativas historiográficas brancas. Então essa relação com o tempo, ela também é uma relação da população brasileira, né? Principalmente da população afrodescendente. E que como nessa relação, nessa dinâmica, o passado, ele não é passado, né? O passado, ele está constantemente no presente e numa constante reencenação. E eu percebo que isso tem muita relação com o que a gente discute bastante sobre a colonialidade, né? E como, na verdade, essa relação que a gente tem com o passado, de que o passado é algo que já se foi, é uma relação muito, uma linha evolutiva, né? Porque a Jerusa, o tempo todo, ela faz isso, né? O passado é o presente dela, e ela faz essa demarcação o tempo todo. É por isso que as histórias delas, elas estão acontecendo ali conforme ela está contando, e você vai vendo no corpo dela como esse passado não é passado, né? Ele está corporificado ali no corpo dela. E eu acho que é muito bacana a gente pensar essa relação com o tempo e presente, no meu caso, pensando a história, né? Porque daí a gente quebra essa dinâmica de que o passado já se foi, né? E aqui na sociedade brasileira, eu acho que, inclusive, a gente precisa trazer sempre muito essa dinâmica do passado, porque a gente tem muitos dramas coloniais que não foram solucionados, né? E que a gente só vai discutir eles se a gente, de fato, corporificar o passado no presente. E acho que Cabelo é muito disso também, né? Porque eu não entendo todas as referências, porque o filme tem, tipo, muitas referências, sim, né, mas aos que a gente vai percebendo, a gente consegue ver que tem a coisa do Neutrox, tipo, pra mim é muito marcante, porque eu sou de uma família que é de Minas, e é todo mundo trabalhado no Neutrox, tipo, porque o cabelo precisa ser um cabelo assentado, precisa ser um cabelo muito modelado, né, e como essas pequenas referências, elas vão falando sobre esse passado que é, não vou dizer que é um eterno retorno, né, mas que ele está para a gente no presente, que a gente precisa falar dele, né, precisa materializar ele para, penso eu, né, superar a sociedade racista, no caso, né, mas existem outras superações também, né, o sexismo e tantas outras. Eu adorei a conversa, fiquei muito feliz com esse espaço de partilha, adorei as falas das debatedoras também. Legal, muito obrigada.
Zâmbia. Essa questão, acho que foi super interessante tu pontuares, né? Bom, são produções brasileiras, tá se falando do Brasil, não é só África, né? Então, de novo, acho que a contribuição da Lélia é fundamental nesse sentido, né? A gente está falando da América Latina, né? Isso é uma produção nossa, né? Eu acho que é muito, muito pertinente essa lembrança, né? Alguém mais gostaria de comentar? Bom, enquanto alguém se inscreve, então eu já vou conectar um diálogo com o Zâmbia, porque acho que a questão da América Latina e a relação passado-presente, a ancestralidade, é ali a Jerusa, né? Porque ela não fala só do passado da vida dela, do que ela experienciou, ou que ela viu a mãe dela experienciar, ou a avó. É um passado muito maior do que esse. E eu acho que a América Latina é isso. É o movimento afrodiaspórico que conecta as pessoas negras, onde a gente tem experiências de vida na nossa vida são diferentes, mas o que nos conecta é essa experiência de estar em afrodiáspora, estar em diáspora, e é por isso que a demarcação de tempo é tão importante, como diz a Zâmbia, porque se a gente ficar preso no presente, se a gente não corporifica o nosso passado, a gente não resolve, por exemplo, a colonialidade, a gente não resolve o problema estrutural, que é o racismo. E eu acho que ela é muito importante para a luta antirracista. E, enquanto pessoas negras, a gente carrega a nossa história, né? Que está muito para além de nós. E é por isso que eu, assim, sou apaixonada por Jerusa. Também porque ela lembra muito minha avó, lembra minha mãe, lembra muitas mulheres negras que eu conheço e que passaram pela minha vida, que tem uma história que, em certa medida, se passa por Jerusa, assim como a minha história também. Não se cruza também com Jerusa, mas também com Silvia. E também a questão da quebra de narrativa, né? Porque o final do filme é a quebra da narrativa, que talvez seria a quebra geracional, o acesso à universidade, por exemplo, que é a última cena, que é a quebra da narrativa entre as duas, que não significa que elas vão seguir vidas separadas, mas que houveria aquela quebra em que a vida de Silvia vai tomar uma outra narrativa mesmo, mas isso não significa que ali acabou, tanto que o final é um abraço afetivo entre elas, né? E eu acho que isso é um filme sobre afeto, sobre amor, sobre muita coisa. Enfim, né? Continuo falando daqui a pouco. Vamos seguir no debate. Alguém gostaria de comentar? Eu acho essa cena, essa que a Francine acabou de comentar, uma cena assim linda e mostra a importância, e eu acho que a gente pode olhar também para o movimento negro, para o Abdias do Nascimento, né, para essa questão do teatro experimental do negro, enfim, e da importância da luta do movimento negro em relação à educação, a uma educação antirracista, que conecta um pouco a fala da Tati e a fala da Francine, né? Aquela cena, então, dela olhando, a Silvia olhando o jornal, né, a lista de aprovados no vestibular, e encontra seu nome, enfim, vou me livrar desse trabalho alienante, enfim, esse investimento, essa promessa da educação, né, para a transformação das relações, enfim, né, eu acho belíssimo, assim, acho que um filme cheio, como disse a Francine, cheio de conexões, de significados, enfim, a gente pode pensar muitas coisas legais a partir dele, né? Alguém mais gostaria de comentar? Eu posso comentar um pouco, né, a partir do que, né, vocês estão falando e o que Zâmbia, né, falou, né, do passado, presente, que a gente sempre tem que tocar nisso e pensando, né, na diáspora e nessa solidariedade das mulheres, né, isso é tão atual para a gente, essa questão do cabelo, do cuidado, né, da solidariedade, do bem viver. Na minha, né, dissertação,
tem uma parte que eu falo um pouco, né, da solidariedade dessas mulheres negras que vieram da Bahia aqui para o Sul, né, para arrumar os seus cabelos, né, quando elas vão para o salão, as pessoas querem alisar, né, e aí, ou cortar, essas mulheres acabam se unindo e vão elas mesmas fazendo seus cabelos, fazendo suas unhas, se maquiando para casamento e igreja, né, para que possam seguir como elas querem. Então, enfim, é algo que só quando superar toda essa questão de racismo, não sei quando, que aí a gente vai não parar de vivenciar as nossas histórias e esquecer, mas poder não estar se afirmando, se defendendo o tempo todo, que é o que nós fazemos cotidianamente para estar com o cabelo black, né? E, enfim. Muito legal. A tua pesquisa é muito interessante nesse sentido também, né, Tati, de mostrar o quanto, enfim, a importância dessas redes de solidariedade e de apoio que as mulheres trazem, né, na reunião entre elas, enfim, nesse apoio para a comunidade, né? Se tu pudesse falar um pouquinho mais dessa parte da tua etnografia, eu acho que seria bem bacana. Sim, sim. Como o Zamba falou, né? O passado, presente e provavelmente futuro, né? Porque quando eu penso na Malu, né, o meu desejo tem a Malu e tem a Isabela, né? São duas crianças negras que eu considero empoderadíssimas porque elas estão sendo criadas com os pais, a mãe e o pai dizendo que elas podem tudo, ser o que elas quiserem, usar o cabelo como elas quiserem, né? E aí a preocupação vem, será que realmente, né, essa geração vai chegar na escola e vai ser tudo mesmo que elas querem ou vão, né, sofrer, né, por conta do racismo? Então, essas mulheres negras que vêm, né, da Bahia, né, são mulheres de 50 a 18 anos, então elas acabam se ajudando não só por questão do cabelo, mas uma questão mesmo de, de afetividade, né, por questão de ser da mesma região, né, e por estar em um lugar que é de maioria branca, né, não é só a questão do racismo que faz com que elas se reúnam, né, aos domingos para tomar um café da tarde na casa de Marli, né, um almoço no final de semana na casa de Mara, mas é o fato de estar juntos, são pessoas, em sua maioria, negras, que estão sempre juntos para estar, né, preservando essa relação de afeto que tinham lá na Bahia, né, e estão sempre lembrando de suas histórias, como era antes, como eram suas casas, né, como eram as discussões com suas avós. E aí eu penso, né, de Jerusa, né, aquela parte do sabão que ela fala, né, de lavar roupa, que ainda, o quanto, né, mulheres negras ainda lavam roupas no tanque. Eu ainda acompanhei no tanque, deixa eu explicar para vocês, é tipo um lago, né, um rio, em alguns lugares, pelo menos lá na região que eu morei, na área rural, né, de Coração de Maria e Retiro. Muitas vezes eu acompanhei a minha avó e a minha bisavó, a mãe de minha avó, para lavar roupa no tanque, né? E elas batiam a roupa assim na pedra com aquele sabão de coco, colocava a roupa lá para corar, como ela fala. Então são lembranças que para muitas mulheres carregam pesos, mas também carrega uma situação de afeto, de solidariedade, porque elas estavam ali todas juntas, sendo parentes, irmãs, tia, mas vizinhos estavam ali reunidas e se ajudavam, né? Então, muita afetividade, né, diante de várias situações que a gente vivencia. Então, eu sempre falo que não é só uma história, né, de escravidão, mas é uma história também de muita afetividade, de muito amor, de muita solidariedade, né, que essas mulheres vivenciam, exatamente, não sei se para superar, mas para confortar todas essas situações que são impostas.
Legal. Ó, alguém quer falar? Se inscreveu? Pode falar. Nayara. Tá falando do abraço. Sim. A Tati falou sobre a afetividade e eu lembrei daquela cena, muito, muito bonita. Uhum. E da cena em que, né, que é seguida, né, por essa do abraço, da Silvia cantando uma canção de parabéns que é própria do interior da Bahia, que ela conhece, enfim, que ela cantava com as suas avós, né, na família dela. É muito bonita aquela cena também, dessa troca e desse encontro, né, intergeracional. Nesse sentido, eu não sei se a Fran poderia contar um pouco mais, né, sobre encontro de gerações, né, na verdade, falar um pouco da pesquisa que tu está fazendo sobre a pastoral. Homens negros, no caso, eles estavam ali e eles eram ativos e eles participavam daquele coletivo. Então, eu, inclusive, acrescentei esse ponto de pesquisa e de diálogo. Inclusive, ela me passou contato de homens negros para me contatar e ela me falou, até porque você não pode achar que um homem negro e um homem branco são iguais, ou que eles oprimem as mulheres negras de uma forma igual, até porque existe uma parceria aí, que é a parceria de resistência enquanto pessoas negras resistindo ao capitalismo. Isso eu ouvi da minha interlocutora. E ela, assim, é uma pessoa muito fantástica. E eu acho que é muito importante esse movimento de ouvir. Porque eu cheguei com perguntas prontas também, né? E, assim, eu não terminei de fazer as perguntas, porque eu fazia uma pergunta, ela já me contava histórias que acabava perpassando várias outras perguntas que estavam ali. E a questão da oralidade é muito importante quando a gente vai dialogar com mulheres negras. E aprender a ouvir também, né, para conseguir dialogar, porque não adianta também a gente anotar tudo e não propor um diálogo, né, não ir atrás da... Porque se a gente quer fazer narrativas, a gente não pode impor as narrativas às pessoas, né, a gente precisa construir elas a partir da escuta. E no momento, assim, minha pesquisa de campo está nessa etapa de diálogo, e agora, na quarta que vem, eu vou ao arquivo histórico para fazer a pesquisa nos periódicos, e eu fiz a partir de tudo que eu anotei tudo que ela me contou, né? Fui lá no meu diário de campo, fiz o diário de campo, e as coisas que ela foram me passando, eu marquei datas. Então, eu vou procurar essas datas a partir do que ela me contou para descobrir o contexto da fala dela, mas para mim a narrativa principal é a que eu ouvi dela. Muito legal. Muito bom. Fugir muito do tema, né? Porque eu me empolgo falando, mas você pode me perguntando que eu vou respondendo. Tá bom, não, tá ótimo. Eu queria que tu nos contasse mesmo um pouco da pesquisa, enfim, assim como a Tati também. E, enfim, os filmes, eles são super eloquentes, né? Para falar dessas relações que vocês fizeram, enfim. Eu queria ver se tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário. Alguma pergunta? A gente tem algum tempinho ainda. Aproveitar as nossas convidadas super especiais. Eu acho que a gente, desculpa, Aline, falar um pouco sobre a solidão, né, da mulher negra. Porque ótimo. Eu não sei se a Francine, né, e as pessoas que estão aqui, você, né, sentiram ou perceberam, né, a mesma coisa, mas eu achei um pouco de solidão, né, na vida de Jerusa, porque, afinal de contas, ela estava esperando a família para o aniversário dela de 77 anos. E aí ninguém chega, né? A Silvia chega e eu acredito que ela aproveitou aquela visita que ela imaginava que fosse, né, os seus familiares, seus filhos, seus netos e netas, e aí, então, é uma pessoa que, naquele momento, acaba acalentando, né, o desejo dela de receber os seus familiares, de estar todos ali junto, né? E, assim, a realidade de muitas mulheres negras, quando chegam a essa idade, geralmente elas são abandonadas ou porque não têm filho, mas, na sua maioria, os filhos acabam deixando, né, essas mulheres
não esquecendo, mas esquece datas que são importantes, né, para a vida dessas mulheres negras, né, acaba sempre sozinha, e tem a questão mesmo que é da estrutura, né, muitas vezes as pessoas, né, têm vergonha de aparecer com suas esposas, a depender do contexto, com sua mãe. Isso é muito presente, não sei se ainda hoje, mas eu já ouvi várias histórias, né, que geralmente as pessoas casam e se não for no mesmo contexto de classe ou de raça, acabam esquecendo, né, seus familiares e especificamente as pessoas mais próximas, né, que é no caso a mãe. Então eu senti um pouco dessa falta de familiares na vida de Jerusa, até mesmo porque, na maioria das vezes, né, a família negra ela é muito extensa, né? Tá todo mundo em casa, é irmão, nas festas, né, nas comemorações, está sempre cheia. E ver a casa de Jerusa no dia do aniversário dela vazia me tocou um pouquinho também, né? Porque eu jamais eu vou deixar minha avó no dia do aniversário dela só, né? Se eu pudesse, mas aí eu sei que muita gente vai estar com ela, como esteve agora que ela fez 90 anos, então é muito lindo, né? Essa questão da geração, como a Francine estava falando, a questão da escuta, né? De ouvir. Eu acho encantador quando eu vejo a Malu, né? Com minha avó, com meu avô, essa troca de carinho, de conversa, porque ela conversa com eles e quer estar com eles. E, geralmente as crianças às vezes não se aproximam assim das pessoas mais velhas ou vice-versa. Então, é assim, é muito lindo, né, para as pessoas que têm a oportunidade de estar próximas de suas famílias, né, e triste, né, porque a solidão da mulher negra não é só essa questão, né, de voltado para o sexo, o homem ou a mulher, mas é estar sozinha, por falta de amigo, de amizade mesmo, né, por falta de cuidado dos filhos, por deixar. São tanto aspectos que a gente poderia falar aqui, né? Mas, assim, no momento só lembrou um pouco desses. Bom, enquanto a Aline desativa ali o microfone, eu já vou aproveitar e vou falar. Fala, querida, eu tô com dificuldade com esse meu microfone aqui. Eu vou deixar ele abertinho e vou ficar quieta. Tá bom? Eu gostei muito da forma que o filme conduz essa narrativa que fala sobre a solidão da mulher negra, porque ele não faz uma narrativa de dor e sofrimento, de aquela mulher estar abandonada. Ele vai mostrando isso de forma delicada, de forma que nos envolve e que nos faz refletir muito. E a própria narrativa de Jerusa já mostra que tipo, ela teve uma vida de cuidado, ela passou a vida inteira dela cuidando das pessoas, cuidando de todo mundo. E aí a gente entende por que ela chega naquele momento e ela tá tão triste, assim, né? Tem aquela melancolia nela, dentro dessa história de vida mesmo e das expectativas que ela carrega. E eu acho que o filme é muito assertivo em focar em como ela lida com isso. O que ela vai fazer para lidar com esse momento em que ela tá sozinha. E aí ela vê a Silvia e elas se conectam. E eu acho que é muito sobre isso, né? Porque ao mesmo tempo em que as mulheres negras, sim, são solitárias, e não tem como negar que não existe a solidão da mulher negra, mas também ele dá esperança pra gente em mostrar como lidar com isso, como as mulheres negras lidam com isso também, né? E eu acho que esse ponto do filme é um filme que me deixa com muito... que acaba o filme e eu não fico destruída, triste, porque eu vi uma narrativa de uma mulher que sofreu muito e que tá sozinha ali no aniversário dela, e sim, é uma mulher negra que sim, passou por essas experiências, que são experiências que muitas mulheres negras passam, mas que ela tá ali lidando com isso com afeto mesmo, e que ela encontra em Silvia algo que ela estava procurando e que as duas se encontraram e ela lidou com aquela solidão daquele momento de uma forma que fez muito bem para ela e fez muito bem para Silvia. E eu gosto muito dessa narrativa no filme.
que é uma narrativa de esperança. Exatamente. Muito legal. É isso, é uma narrativa de esperança, né? De esperançar, né? Porque, enfim, o que me parece também é dessa acolhida, né, do presente, o que acontece e como ela aproveita e desfruta da companhia da Sílvia, né? Eu acho muito bonito isso, essa conexão entre elas, né? Muito legal. Outras narrativas possíveis, né? Outras formas de enxergar esse tema que é super importante, né? Que é o tema da solidão, né? Em relação às experiências das mulheres negras, nas suas mais variadas, né? Enfim, formas, seja na conjugalidade, seja nessa questão do mundo do trabalho, né, da relação de uma vida dedicada ao trabalho e depois, enfim, né, uma solidão em função disso. Enfim, eu acho que o filme ele é muito, muito feliz em mostrar, em trazer todas essas temáticas e nos fazer refletir, enfim, sobre todas elas de diferentes pontos de vista, né? E esse sentido, o filme finaliza, né? Enfim, se passou o dia, né? Anoiteceu, elas se despedem, enfim, e a vida continua. Ela vai lá, bate o tapetinho, fecha a casa, enfim, a vida continua. Essa ideia, né, do esperançar, né, pelo novo dia. É muito bonito o filme mesmo. A gente super recomenda, né, meninas? Todo mundo que ainda não assistiu, que assista, né? É um filme muito bonito que nos faz pensar bastante, tanto ele quanto o Cabela, né? São narrativas distintas, propostas, né? Estéticas, enfim, distintas, mas são dois filmes super potentes para a gente pensar essa questão, né? Enfim, das intersecções, né, das articulações entre gênero, raça, geração, classe, enfim, né, são muito potentes. Bom, meninas, já estamos chegando na finalização da nossa sessão. Eu gostaria imenso, enfim, de agradecer imenso a vocês a disponibilidade, enfim, de virem conversar com a gente, de trazerem as ideias de vocês, nos ensinar muitas coisas. Essas nossas trocas são super importantes, né, para, enfim, a gente continuar esperançando, né, por um mundo mais bonito, enfim, né, mais leve. Eu passo a vocês, então, para vocês fazerem, enfim, algumas palavras de finalização. Então, eu gostaria, né, de agradecer a Aline pelo convite, pela confiança, mais uma vez, a todas as pessoas que estão aqui assistindo, a Francine pela troca, né, a gente trocou pelo WhatsApp, eu gostei muito de você ter chamado, porque aí foi legal, porque ela tinha preparado mais sobre o Jerusa e eu tinha preparado mais sobre o Quebela. Então, eu fiquei muito feliz, né, de estar aqui com vocês essa tarde de hoje. Desculpem qualquer coisa. A minha fala ela é carregada de emoções, então, às vezes, eu estou um pouco nervosa. Os dois filmes me tocam bastante, né? E principalmente a parte final que eu estava torcendo pelo abraço de Jerusa e Silvia para confortar, né, meu coração. Então, faz parte do cotidiano, né? E como a Aline falou, Vida que Segue, né? São dois filmes lindos e inspiradores e que servem para que as pessoas observem e transformem, e quem não são pessoas negras, que mude de atitude, né? A partir do momento que assistam e percebam que é necessário mudar. É isso, muito obrigada. Francine? Bom, primeiro eu quero agradecer esse espaço de discussão, agradecer o convite, agradecer muito Tatiana, que eu não conhecia, assim, conhecia de vista, né, mas foi a primeira vez que a gente conversou e, assim,
muito maravilhoso. Agradeço também por esse encontro. Gostei muito dessa tarde de conversa. Gostei muito de assistir os filmes, eu ainda não conhecia eles, eu assisti quando eu recebi o convite de Aline. E, enfim, agradecer, né? E também quero deixar um convite, né? Agora às 19 horas, se quem quiser entrar no Literalize UFSC para assistir o último encontro do curso Contribuições para uma Prática Antirracista na Educação, do qual o curso que eu faço parte, né, o último encontro que aconteceu todo mês, ao longo do ano todo, acho que vale a pena, é bem interessante, já que eu vou estar lá, né, que eu vou migrar daqui para lá agora. E é isso, seguimos na luta antirracista e na conscientização também, né, porque a luta antirracista é de todo mundo, de todos. É isso aí. Muito, muito obrigada, meninas, obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. O vídeo, enfim, vai ficar disponível no canal do NIGS, enfim, para quem não teve oportunidade de estar com a gente agora, né, pode assistir depois, enfim. Muito obrigada, então, um grande beijo para vocês e sigamos na luta. Aline, deixa só fazer um convite para as pessoas que estão aqui presentes. Francine falou agora lembrei, né, do seminário de ações afirmativas também, né, que está acontecendo desde quarta-feira, e hoje é o último dia, né, às 20 horas, a gente mudou o horário por conta, né, do fluxo da internet, que estava muito ruim agora à tarde, às 15h30 teve uma mesa, e às 20 horas vai ter uma mesa final, né, sobre as ações afirmativas aqui na UFSC, que é só acessar o coletivo de ações afirmativas dos estudantes UFSC 2020, que vocês podem assistir no YouTube. Tá? Muito obrigada. Massa, tá muito bom o seminário. Eu assisti ontem, super recomendo também, né? Então, às 19 a gente vai pro evento em que a Francine vai falar e às 20 a gente vai para o outro. Tá? Então, uma sexta-feira super cheia de atividades legais. Tá bom, gente? Um grande beijo para todo mundo. Muito obrigada mais uma vez. E a gente segue em contato, enfim, nas nossas trocas. Beijo!